Tá gravando a aula. Pessoal, vamos lá. Vamos resolver a questão 3, tá? Vamos resolver a questão 3 que ficou sem resolver na aula passada, tá? Então vamos fazer isso. Vamos resolver essa questão 3. Tá aqui, ó. Eu vou colocar isso aqui lá também no... Essa resoluçãozinha eu vou colocar lá, tá? Vai estar junto com o material aqui. Então, pessoal, ó. A questão 3, lá do módulo... Acho que esse módulo aqui é o 15, né? É, o 16, tá? Esse aqui é o módulo 16, tá? A gente começou a resolver aqueles que você vai olhar em gráfico. Vamos resolver essa questão número 3. Ele fala assim, ó. A presença do oxigênio dissolvido na água se deve em partes à sua dissolução do ar atmosférico para a água, tá? Então olha aqui, ó. A presença do oxigênio dissolvido na água se deve em parte à sua dissolução do ar atmosférico para a água. Então, ó, oxigênio gasoso virando oxigênio aquoso. O oxigênio que o peixe respira, por exemplo, tá? Não é o oxigênio do H2O, é o oxigênio dissolvido. Por isso que se a água estiver quente, não tem oxigênio, porque gás não dissolve em água quente. Você pode olhar no gráfico aqui, que conforme aumenta a temperatura, a solubilidade diminui do oxigênio na água, porque ele é um gás, tá? Cuja constante de equilíbrio apropriada é a constante da lei de Henry, que eu tenho KH, tá? Essa constante da lei de Henry, esse KH, para o processo de dissolução do O2, tá? Isso aqui é dado por esta equação aí, onde eu tenho que o, o KH, tá? É a concentração do O2 gasoso dividido pela a pressão do O2 atmosférico, tá? Aí ele me diz em que a pressão do O2 é a pressão parcial do oxigênio do ar. Aí ele me diz, a figura a seguir mostra a solubilidade do gás oxigênio em água em função da temperatura numa pressão de 1 atm, que seria 760 milímetros de mercúrio. Tá? Então ele está falando que está a nível do mar. Ó, na letra A, ele me pede aqui, considerando que a altitude seja a mesma em que lago... Professor, Oi, desculpa atrapalhar, você lembrou de gravar? tô gravando, coloquei para gravar, Tá bom. ok? Ó, considerando que a altitude seja a mesma em que lago há mais oxigênio dissolvido, o que é isso? Lago há mais oxigênio dissolvido em acho que deve ser logo, deve ser isso daqui, né? Que coisa estranha, considerando, deixa eu tentar entender isso aqui. Considerando que a altitude seja a mesma em que lago há mais oxigênio dissolvido em um de água a 10 graus Celsius, em outro de águas a 25 graus Celsius, considerando que a altitude seja a mesma. Ele está dizendo que na mesma altitude, tá? Em que um lago há mais oxigênio dissolvido em um que esteja a 10 graus Celsius e um outro a 25 graus Celsius. Ele quer que justifica isso, tá? O que acontece, pessoal? O aumento da temperatura, que acontece? O aumento da temperatura diminui a solubilidade. Então, ele está dizendo que tem um lago
que está na mesma altitude, mas só que a água dele está a 10 graus e o outro está a 25 graus, tá? Que vai acontecer? Quanto maior a temperatura, tá? O oxigênio é um gás. Então vamos responder isso, ó. Vamos colocar explicadinho direitinho, ó. Letra A, tá? Como o oxigênio é um gás e de acordo com o gráfico, verifica-se que o aumento da temperatura, tá? Que o aumento da temperatura diminui a solubilidade do O2 em água, tá certo? Do O2 gasoso, tá? Em água. O2 gasoso em água. Ponto. Portanto, o lago a 10 graus Celsius terá mais oxigênio dissolvido que o lago a 25 graus Celsius, certo? Por quê? Água gelada dissolve melhor os gases, tá? A letra B. Na letra B, ele fala considerando uma mesma temperatura onde há mais oxigênio dissolvido. Em um lago no alto da Cordilheira dos Andes ou em outro à sua base. Beleza, né? Pensei que ele pedia para calcular alguma coisa aqui, uma molezinha. Ele deu a formulazinha aqui da constante, eu achei que ele ia pedir para calcular. Se pedisse para calcular, era só substituir os valores aqui, tá? Ele não deu nem a quantidade de oxigênio que tem no local, nada. Eu achei que ele ia pedir para calcular alguma coisa. Porque eu já vi uma questão parecida com essa aqui que ele pedia para calcular. Então, o que acontece, pessoal? Se eu tenho um local mais alto, tá? Como na Cordilheira dos Andes, quanto mais alto eu tiver, tá? Menor vai ser, por exemplo, a concentração de oxigênio no local. Então você pode observar que essa pressão aqui de O2 no local, ela diminui violentamente isso aqui. Como essa pressão diminui, tá? Violentamente essa pressão, a quantidade de oxigênio dissolvido diminui também, tá? Por quê? Se eu passar esse cara tá aqui dividindo, tá vendo? Eu vou passar ele para cá, multiplicando, ok? Então se eu pegar aqui, esse número que está multiplicando aqui diminui, esse aqui diminui também violentamente, tá? Então, quando eu tenho um local, então vamos escrever, ó, o aumento da altitude diminui a concentração de... O que eu escrevi, cara? Nossa, que bosta, hein?
Onde eu escrevi altitude, ninguém viu, hein? Fecha o olho. Ó, o aumento da altitude diminui a concentração de oxigênio, do O2 gasoso, vamos escrever, né? De oxigênio gasoso no ar. Você pode ver que os caras quando vão jogar lá, você vê lá, por exemplo, a seleção brasileira jogando lá em La Paz, na Bolívia, tá? Os caras quase morrem lá. Por quê? Como a altitude diminui, a pressão diminui no local, quanto mais alta tiver, menor pressão atmosférica. Como a pressão atmosférica diminui, o que vai acontecer? As moléculas vão ficar tudo mais longe uma da outra do oxigênio. Então eu preciso respirar mais vezes para conseguir puxar a quantidade de oxigênio que eu necessito. Tem pouco oxigênio naquele ar lá na altitude, tá? Então, o aumento da altitude diminui a concentração de oxigênio gasoso no ar, tá? Então, portanto, na base da cordilheira, na base da cordilheira, a concentração de oxigênio no ar é maior. Então, com maior pressão atmosférica, tá? Isso. O que é isso que eu escrevi? Isso aumenta a diluição de oxigênio na água. Tá certo? Então eu vou ter uma concentração maior, tá certo? Na base da montanha vai ter mais oxigênio nessa água. Por exemplo, na Bolívia tem alguns lagos naqueles locais altos na Cordilheira dos Andes ali, tá? Tem alguns lagos lá que só tem umas rãs estranhas, uns peixes esquisitos lá, porque o nível de oxigênio da água é baixíssimo no local. Então tem uns bichos muito estranhos lá, que são bichos tipo aquele beta, né? Aquilo não é peixe, aquilo é um sapo, aquela porcaria, que o troço não precisa de oxigênio para respirar, que bosta é aquela, né? Fica lá naquele aquário, trem mórbido. Vai falar que você tem um desse, ô Lucas. Você tem cara que seu bichinho de estimação é um peixinho, Lucas. É ou não é? Hã? Olha o que aconteceu, ninguém fala comigo, tô me sentindo mó sozinho aqui. Não vai falar ninguém, né? Que feiura, hein? Calma, Demas. Você tá esperando que todos se pronunciar, mas ele não se pronunciou, né? Ele deve estar, Tem cara que você não acha o Demas tem aqueles peixinhos azul? eu acho, coloridinho, com as coisas. Mas cadê ele? Ele não tá aqui não. Ah, no mínimo ele tá jogando, né? Igual não o Davidson. Igual não o Davidson, certeza. Não, mas ele não tá, ele saiu da sala, ó. Mas ele não tá na reunião. Então, ele saiu da sala. Então ele tá sendo mais descarado ainda. Saiu da reunião pra jogar. Com medo de. É, vai que ele esquece o microfone ligado. É, vai ver, ele apertou pra voltar e saiu da reunião. Então deve ter dado algum problema na internet dele, tadinho. Vamos pensar positivo, o menino é um menino bom, né? A gente vai, queima o cara, tá falando da internet. Vamos falar com o problema da internet, né? O Gabriel também não voltou mais, ó. Não, mas o Gabriel deu uma desculpa
dar uma desculpa melhorzinha. Agora o Otto tá difícil. Provavelmente também tá, que bosta. Mas é verdade, ele tá Na mesmo. mesma casa, como é que faz? Tá na mesma casa? Ixi. A Yasmin já tá defendendo. Tá certo, Yasmin. A Yasmin é brava, ela já endóida, ó, você viu, né? Vocês ficam mexendo com a Yasmin aí. Não, até, mas o povo fica bravo que eu tô passando informação. Isso aí é informação necessária nesse tempo. O que é? Eu vou ficar bravo aqui. Olha aí, Altemos, esse moleque burro. Para, gente. Esse trem não é brinquedo, não. Se o trem pegar bem pego, dá merda isso aí. Isso não é assim, não. Isso aí é miúda, pelo menos. É. Isso não é assim, não. Criançada, Não, Altemos, é Yasmin que queimou o telefone dela. Tá dos contatinhos que ela tinha muito contatinho, queimou o telefone. O que, que você acha disso, Altemos? o que ela fez? Queimou o telefone? Ela que o telefone dela estragou por causa de muita gente que ela conversava, né? Os molequinhos aí. Eita, Principalmente sem dedo. eita, que bosta é essa, Yasmin? Principalmente sem dedo? Que merda é essa? A Júlia gostou, né, Júlia? A Júlia sabe da história, ó. Que ela riu porque ela sabe da história do menino sem dedo aí. Não. E ela gosta também de correr de vaca quando tá com sem dedo. É tipo um hobby dela, sabe? Tem gente que, sei lá, vai jogar tênis, golfe, sei lá. Ela vai correr de vaca. João Pedro. Não, o bom é que isso aqui vai pro YouTube, viu? Essa aula. E ela fica gravando. Que maravilhoso! Maravilhoso! Tá, então, moçada. Olha lá ela falando, me xingando no chat. Até você vai permitir isso? Ela fala que me odeia porque eu tô falando a verdade. É, o duro que isso aqui vai pro Brasil inteiro, hein? Até o sem dedo vai ver. Que feiura. Moçada, vamos lá. Sei lá quem que é esse sem dedo, até ele vai ver. Pessoal, nós vamos começar a falar a respeito de concentração de soluções. Pessoal, como eu já disse para vocês, isso aqui seria a mesma coisa do resumo colocado no quadro negro na sala de aula. Ou, sei lá, ou você copia isso aqui no teu caderno depois, tá? Eu vou disponibilizar lá. Ou você pega isso aqui, imprime e cola aí, se a preguiça estiver doída, imprime e cola lá no caderno, porque isso aqui é o conteúdo, tá? E tem algumas coisas aqui que não tem lá na apostila. São complementos. Então eu preciso, por exemplo, que vocês façam, por exemplo, a anotação dessas coisas que a gente vai passando aqui, tá? Como se fosse a aula no quadro. Não é porque a gente está tendo essas aulas online aqui que, vamos empurrar com a barriga. Vocês vão prestar vestibular, moçada. Vamos pensar nisso, tá? Vocês são terceiro ano, vocês não podem brincar, não. O concorrente de vocês não tá brincando, tá? Olha aqui, ó. Concentração de soluções, pessoal. A primeira concentração que a gente vai estudar é a concentração comum, que ela é uma concentração dada em gramas por litro, certo? Existem fórmulas para isso aqui, mas só que eu não uso essas fórmulas, tá? Eu vou apresentar porque eu sei que tem gente que é tarado por fórmula, então eu vou apresentar as fórmulas, tá? Explicar certinho as fórmulas, mas não é necessário você estar decorando fórmulas a fórmula para isso aqui. Dá para resolver tudo com regra de 3. Então, ó, a concentração comum, pessoal, que é simbolizada por C maiúsculo, eu vou usar sempre os mesmos símbolos para as mesmas coisas, tá? Ela nada mais é do que a massa em gramas do soluto. Então, toda vez que eu colocar esse M minúsculo 1, M1, eu estou me referindo à massa em gramas do soluto, tá? Então, a concentração comum é a massa em gramas do soluto dividido pelo volume em litros da solução. Isso aqui não é densidade, hein, pessoal? Densidade é o quê? É a massa do soluto pelo volume do soluto, ou massa da solução pelo volume da solução. Aqui é o quê? Soluto pela solução, tá? Então é diferente de densidade isso aqui.
Então, ó, esse C é o que? A concentração em gramas por litro. O Mzinho 1. Toda vez que eu colocar 1, eu estou me referindo ao soluto. Se eu pôr 2, eu estou me referindo ao solvente, tá? Então isso aqui nada mais é do que a massa em gramas do meu soluto, tá? A massa em gramas do soluto, tá? Este V é o volume em litros da solução. O que é o detalhe de eu usar essas fórmulas? Eu tenho que usar exatamente essas unidades. Eu tenho que usar grama e tenho que usar litros, tá certo? Então, eu vou dar um exemplo, ó. Se aparecer uma questão assim, ó, te perguntando qual a concentração em gramas por litro de uma solução onde foram dissolvidos 50 gramas de sal em 200 ml de solução, tá? Se colocar algo assim, o que eu vou fazer? Ele me disse que colocou 50 gramas em 200 ml, não é isso que ele está dizendo aqui na questão? Eu quero saber quanto tem em 1 litro. 1 litro são quantos ml? 1000, não é isso? Olha o tanto que isso vai facilitar teu cálculo, hein? Você corta essa zeraiada, isso aqui vai ficar extremamente fácil. Ó, o que você vai fazer? Ó, você vai cortar 2 zeros aqui com 2 zeros aqui, tá certo? O que eu tenho? Eu tenho 10 vezes 50, isso dá 500. 500 dividido por 2, 250 gramas por litro. Acabou, tá feito. O que é o detalhe de você usar essa fórmula? Você teria que passar esses 200 ml para 0,2 litros. Na hora de você dividir 50 por 0,2, é um risco enorme de você fazer qualquer cagada na hora de fazer isso aí. Tá? Você viu que aqui fica extremamente fácil usar a regra de 3. Tá? Agora, a outra concentração, a gente vai ver a concentração molar, que pode ser chamada de molaridade também, tá? Que é a concentração em mol por litro, é a quantidade de mol que eu tenho em 1 litro de solução. Que quando for valores redondos, valores inteiros, por exemplo, é muito comum ele aparecer assim, 1 com um emão grande na frente, quer dizer que é 1 mol por litro, quando você vê esse símbolo, tá? A concentração molar, a gente representa ela por um cochete, tá? Mol por litro, cochete. 2 cochetes assim. Então eu tenho que a concentração molar ela é igual ao número de mols do meu soluto dividido pelo volume em litros da solução. Onde o cochete é a concentração em mol por litro, o N1 é o número de mols do soluto dado em mol, tá? O V continua sendo o volume em litros da solução, certo? Agora, como eu sei que o número de mols do soluto, nada mais é do que a massa em gramas do meu soluto, dividido pela massa molar, que é aquela massa em gramas por mol, tá? Massa de 1 mol da substância. Então, eu posso pegar essa formulazinha, substituir esse N por isso aqui. Então, eu posso dizer que a concentração em mol por litro, ela nada mais é do que a massa do meu soluto em gramas, dividida pelo peso molecular do soluto vezes o volume em litros da solução. Então, esta fórmula aqui, observe que é muito comum isso aqui ser simbolizado por um Mzinho de perna comprida. Isso aqui, tá? Um M com a perna bem comprida. Então, cuidado com esse troço aqui, porque é muito comum os caras fazerem o que com isso? Tem 3 M's diferentes na fórmula, tá vendo? Aí você vai lá e assiste uma videoaula, o cara tá ensinando a cantar uma musiquinha. Maria mastigou, sei lá o que. Sei lá, o cara cria lá umas besteiras lá, musiquinha, o caramba, pra decorar essas fórmulas. Aí o que acontece? O cara não sabe o que significa esse M, o que significa esse, o que significa esse, essa fórmula não vale nada pra você, você vai fazer só lambança com ela. Tá? Então, muito cuidado com fórmula, pessoal. Aqui, ó, um exemplo. Qual a concentração em mol por litro
de uma solução de ácido sulfúrico onde foram dissolvidos 49 gramas de ácido em 400 ml de solução. Aí ele me dá aqui que a massa molar do ácido sulfúrico é de 98 gramas por mol. A primeira coisa, quando está em gramas e eu quero mol, não é mol por litro que eu quero? Olha aqui, ó, mol por litro. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é transformar de gramas para mol. Isso é muito fácil. Eu sei que 1 mol é 98 gramas. Então em 49 gramas, é metade de 98, né? Eu vou ter meio mol. Então pronto. Agora eu tenho quantidade de mol que tem dentro de 400. Então se eu tenho meio mol em 400, em 1000 ml eu vou ter X. Certo? Corto os zeros. Corto esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, sobrou 10. 10 vezes meio, isso dá 5. 5 dividido por 4, eu tenho 1,25 mol por litro. Está resolvida a questão. Tá? Então você não precisa de ficar decorando fórmulas, tá? O que eu não posso esquecer? Quando está em gramas, a primeira coisa que eu faço é transformar para mol. Aí depois eu acho quanto que tem dentro de 1 litro. Certo? Agora, pessoal, dá para relacionar gramas por litro com mol por litro. Ó, lembra que essa é aquela fórmula que eu apresentei ali da concentração molar. Se eu pegar esse M e passar para cima multiplicando, como eu fiz aqui, o que eu tenho? Massa sobre volume. Opa, espera aí. Concentração comum é massa sobre volume? Sim, senhores. Então, eu posso simplesmente dizer que a concentração em gramas por litro vai ser igual à concentração molar vezes o peso molecular. Tá certo? Vezes a massa molecular do cara. Tranquilo? Só que eu não preciso de usar essa fórmula. Tá? Como eu disse, fórmula é para fracos. Nós que somos violentos não precisamos de fórmula. Ó, mol por litro vai ser sempre um número muito pequeno. Grama por litro vai ser um número maior. Tá? Porque mol é menor que grama. Quando eu vou de mol por litro para gramas por litro, basta eu multiplicar pelo peso molecular. Eu não preciso de usar fórmula para fazer isso. Olha o porquê, ó. Se eu tenho mol por litro, eu quero achar gramas por litro, o que eu faço? Multiplico pelo peso molecular. Se eu passar esse cara para cá dividindo, se eu quero passar de gramas por litro para mol por litro, eu vou dividir pelo peso molecular. Faça ao contrário. Entendeu? Então, ó, do pequeno para o grande, multiplico pelo peso molecular. Do grande para o pequeno, eu divido pelo peso molecular. Tranquilo? Basta fazer isso. Não preciso de fórmula para fazer isso aqui. Agora, moçada, título em massa ou título em volume de soluto. O que é isso? Isso é a porcentagem de soluto massa-massa ou volume-volume. Por exemplo, um troço que a gente está escutando falar todos os dias aí sobre o álcool 70. O álcool 70 é o quê? É um álcool que tem 70% de etanol misturado na água. 30% é água. Tá? Isso é o quê? Título em volume. Tá certo? Título em volume. Existe fórmula, só que jamais você vai me usar essa porqueira aqui. O que eu uso? É a massa do soluto dividido pela massa total da solução vezes o 100 para passar para porcentagem. Vai achar o número decimal, 100 para passar para porcentagem. Aqui, título é igual volume, tá? Volume do soluto dividido pelo volume total da solução
vezes 100. Isso aqui é besteira usar essas fórmulas. Olha o tanto que isso é fácil, ó. Qual o volume de etanol em 200 ml de álcool 70? Olha que moleza, pessoal. 200 ml não é todo o etanol que eu tenho? Então eu tenho 100% do meu etanol. 70% xml. Então, corto esse zero com esse zero. 2 vezes 70, 140 ml. Se ele pedisse da água, bastava simplesmente eu pegar 200 menos 140, quer dizer que eu tenho 60 ml de água dentro dos 200 ml. Entenderam? Então isso aqui é extremamente fácil e fácil de resolver, porque eu vou estar sempre relacionando com 100%. Tá? Então extremamente fácil isso aqui. Antes de eu falar de fração molar, deixa eu colocar uma situação aqui, ó. Vamos falar da relação, tá? Relação entre gramas por litro, mol por litro. Isso a gente já viu essa relação, né? De mol por litro. Mol por litro. E título. Certo? Vamos por porcentagem. E porcentagem, tá? Essa relação, pessoal, seria para mim passar de porcentagem para gramas por litro ou mol por litro. Tá? Gramas por litro para mol por litro eu já mostrei como fazer. É só multiplicar, ou daqui para cá eu divido, daqui para cá eu multiplico pelo peso molecular. Simples assim. Agora, a relação com o título, essa é a única fórmula. Essa é a única fórmula que eu acho importante vocês saberem ela. Por quê? Porque senão você tem que fazer umas 5 regras de 3. Aí você está aumentando o risco de errar. Então não é legal isso, tá? Então tem que simplificar, não inventar moda. Então eu tenho que a concentração comum, gramas por litro, ela vai ser igual a 10 vezes, tá? A densidade da substância vezes o título em porcentagem. Tá certo? Só isso. É só eu pegar, multiplicar por 10. Por que esse 10? Porque densidade é gramas por ml. Tá? Eu quero gramas por litro, não é? Por isso que tem 1000 aqui em cima. E por que está 10 e não 1000? Porque o título, lembra que ele é multiplicado por 100? Tá? Então ele era colocado o valor sem porcentagem aqui, ficava um valor quebrado, muito pequeno, e depois era multiplicado por 1000. Então eu simplifiquei a fórmula para ficar mais simples para vocês entenderem. Então a fórmulazinha que eu vou utilizar para transformar é essa aqui, tá? Ou eu posso dizer também que a minha concentração em mol por litro, tá? Concentração em mol por litro vezes o peso molecular do meu soluto, tá? Isso aqui não é igual ao C, que eu mostrei agora há pouco lá atrás, vezes o peso molecular do meu soluto vai ser igual a 10 vezes a densidade vezes o título em porcentagem. Deixa eu colocar aqui, ó. O C é concentração em gramas por litro, tá? O Dzinho é a minha desculpa,
a minha densidade, é um Dzinho, não é um Dzão, é a densidade, tá? A densidade em gramas por ml, tá? Ou gramas por centímetro cúbico, a mesma coisa, 1 ml é 1 centímetro cúbico, tá? Então, isso seria a densidade. Esse Dzão nada mais é do que o título, tá? O título em massa ou em volume, qualquer título, tá? Título, que seria a porcentagem, tá certo? Você vai usar em porcentagem, que não precisa transformar, tá? Eu já facilitei a fórmula para isso, tá? Para não ficar trabalhando com um número pequenininho e te levar a erro. Agora, pessoal, eu creio que isso aqui não tem lá na apostila. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, hein? Ó, fração molar. A fração molar ela é simbolizada por x. Isso aqui nada mais é do que a fração em mols, tá? Fração em mols de uma substância dentro de uma mistura, tá? Então eu tenho que a fração molar, tá, de uma substância qualquer vai ser o número de mols dela presente na mistura, tá? Dividido pelo número total de mols da mistura. Então vamos supor que eu tenho lá 3 componentes, tá? Eu pego o número de mols do componente 1, por exemplo, dividido pela soma dos mols de todos os outros, tá certo? Eu sei que o número de mols é a massa em gramas dividido pelo peso molecular. Então, às vezes eu vou ter que fazer isso, as questões ficam meio monstruosas, viu? Porque às vezes ele me dá massa, eu preciso calcular isso primeiro, depois calcular isso, tá? Se ele pedir de todos os componentes de uma mistura com 5 neguinhos lá, vou ter que fazer umas 50 regrinha de 3 para fazer isso aqui, tá? Mas é tudo bem sem vergonha. Agora, moçada, uma coisa importante. A somatória de todas as frações molares, tá? Por exemplo, vamos supor que eu tenho 3 componentes, componente 1, 2 e 3, misturados dentro do mesmo recipiente. A somatória das frações molares do componente 1, do 2 e do 3 tem que dar aproximadamente 1. Por que aproximadamente? Como são números muito pequenos, vai ficar um número quebrado, então vai ficar próximo de 1. Se der um troço muito diferente de 1, tá errado alguma coisa. Certo? Agora vamos lá. Isso aqui, com certeza não tem na apostila, tá? Isso aqui tá aparecendo nos vestibulares, não é o Cebolinha falando não, é isso mesmo, molalidade. Tá? É a concentração molal. O que é essa concentração molal, pessoal? Isso aqui seria a quantidade em mol, tá, do meu soluto presente em 1 kg de solvente. Então isso é chamado de molalidade ou concentração molal. Tá certo? Então você vê em algum lugar escrito lá, tal coisa é 5 molal. Tá? Tal coisa é 5 molal. Não assuste com isso, não está escrito errado. Tá? Não é que é molar, é molal, é outra coisa. Onde o W seria o símbolo da molaridade em mol por quilograma, tá? Esse N1 é o número de mols do soluto, tá? Este M2, lembra que eu falei que eu ia chamar soluto de 1, solvente de 2? É a massa do solvente em quilogramas. Então, como ele tem essa massa do solvente em quilogramas, para facilitar a minha vidinha, em vez de usar essa lambancinha, o que eu faço? Ó, eu uso esta fórmula, pessoal. Lá em propriedades coligativas, a gente vai usar este W para calcular
por exemplo, quanto de sal que eu tenho que misturar na água para ela para diminuir o ponto de congelamento, para ela ferver com a temperatura mais alta, coisa nesse sentido. Então a gente vai usar isso lá. Então você tem que conhecer essa formulazinha. Ó, a molalidade, tá? Ela é igual. Porque esse 1000 aqui não está em quilogramas? Não estava em quilogramas aqui, ó. Eu sapequei um 1000 aqui em cima para essa massa aqui ficar em gramas, porque nos exercícios ele vai te dar isso em gramas. Se der em quilograma, você não precisa de pôr esse 1000 aqui na fórmula, tá certo? Se tiver em quilograma, isso aqui. Agora, se tiver em gramas, mete esse 1000 aqui em cima que você facilita tudo. O que você tem? Que esses números são números quebradinhos, então vai ajudar bastante esse 1000 aqui, a facilitar o cálculo. Isso aqui é a massa em gramas do soluto, tá? Isso aqui é o peso molecular do meu soluto. O N não é isso? Não é a massa dividido pelo peso molecular? Então, o que eu fiz? Eu substituí isso aqui pela massa pelo peso molecular. Isso aqui estava em quilogramas, eu meti um 1000 ao contrário aqui para passar esse bicho para gramas. Então, esta é a fórmula da molalidade que você vai usar. Certo? Agora, pessoal, a última parte. Parte por milhão ou bilhão ou trilhão, sei lá, sexilhão, pode pedir qualquer coisa. O que é isso? Isso aqui eu uso quando eu tenho algo muito pequeno, geralmente poluição do ar, poluição de um lago, coisa assim, poluição de um rio. Quando eu tenho algo muito pequeno numa quantidade muito grande do outro. Então eu uso partes por milhão ou bilhão, tá? Olha um exemplo, ó. O que é partes por milhão? É quando eu tenho, por exemplo, ó, 1 grama de soluto, tá? Dentro de 10 a sexta gramas do solvente. Então eu tenho uma parte dentro de 1 milhão da outra. Entendeu? Agora presta atenção, isso aqui vai ser muito útil para te ajudar a fazer exercícios. Ó, olha uma relação comum que eu posso fazer, ó. Se eu parar e pensar que 1 tonelada é 1 milhão de gramas, 1 tonelada é 1 milhão de gramas. Então eu posso dizer que 1 grama dentro de 1 tonelada é parte por milhão. Certo? Ou, por exemplo, 1 miligrama tem 1 milhão de quilogramas. Então eu posso dizer que 1 miligrama dentro de 1 quilograma é parte por bilhão também. Ou então, ó, 1 ml, tá? Vai ter o quê? 1 centímetro cúbico são 1000 litros, não é isso? 1000 litros são 1 milhão de ml. Então eu posso dizer que 1 ml, que é igual a 1 centímetro cúbico, corresponde a 1 metro cúbico. Isso aqui é o quê? Uma parte para 1 milhão. Quando ele falar em parte por bilhão, o que eu vou fazer? Onde está 10 a sexta, eu coloco 10 a nona. Milhão para bilhão. Se ele falar trilhão, eu aumento mais 3 aqui, ó. Aí vai para 10 a 12. Entendeu? Quando falar em trilhão, parte por trilhão, por exemplo. Tranquilão? Agora, moçada, vamos exercitar um pouquinho para não ficar fortinho agora. Vamos lá nos exercícios. Ó, vamos começar pelo módulo 17, tá? Eu vou ter título, gramas por litro e mol por litro, tá? No módulo 17 aqui. Opa, fecha o olho, não copia não. Vamos lá, ó. Aqui no módulo 17, a primeira questão, ó, questãozinha mobralesca fácil, pessoal. Ele me diz assim, ó, o nitrato de prata é muito usado tanto nos laboratórios de química como na medicina. Para isso, é necessário calcular a concentração das soluções corretamente. Calcule a concentração de uma solução de nitrato de prata, sabendo que ela encerra
60 gramas do sal em 300 ml de solução. Ele quer saber qual a concentração em gramas por litro. Ou, moleza, né, pessoal? Se eu tenho 60 gramas, tá? Em 300 ml, eu quero saber quantos gramas eu tenho em 1000 ml. X gramas está para 1 litro é 1000, não é? Então, por que eu estou passando isso para 1000? Porque o outro já está em ml. É mais fácil do que eu passar aquele outro para litro, que vai ficar 0,3. Um número quebrado. Vai só me atrapalhar a minha vida. Tá? O que eu faço? Ó, eu venho aqui, passo o porrete aqui nesses dois zeros. Corto esses dois zeros. Tá? Com esses dois zeros aqui de baixo. Ok? O que eu tenho agora? Eu tenho 10 vezes 60. Então, 10 vezes 60 dividido por 3, né? Ou posso simplificar esse 3 com 60 também. Tá? Já vamos simplificar, né? Viramos simplificador. Ah, não, vamos colocar aqui que fica mais limpo. Então, x é igual, ó, 60 vezes 10, 600. Tá? Então, eu tenho os 600 dividido por 3. Ficou mais fácil que empurrar a velha na ladeira, né, criançada? Ó, 600 dividido por 3. 600 dividido por 3. Ninguém vai falar comigo, hein? Como eu me sinto sozinho, hein? 200 gramas por litro. Tá? Esse negócio de vocês nunca falar nada comigo aqui. Esses dias eu estava dando aula numa sala e caiu a internet minha. E eu não consigo ver essa tela aqui. Eu não vejo essa tela. Caiu a internet e eu fiquei lá falando sozinho uma meia hora e depois que eu fui ver que tinha caído a internet. Então por isso que é legal de vez em quando vocês falar comigo, viu? Ah, não, tamo aqui, tamo aqui. Ô, o Lucas não voltou mesmo? Uai, ó, não sei. Tem que ver. Deixa eu ver aqui. Voltou não. Nem o Lucas, nem o Gabriel. Não, voltou. Não, voltou. O Gabriel nem Ih, deve chegou estar agora. dormindo. Oi? Olha lá. Esse povo não bota fé que a internet do cara caiu, ó. Pênalti. O que você acha disso? Nunca Então. mais sentou ar. Tão respeitoso. Então, menino bonzinho, né? Tava. Vai ver que o coitado tá lá tentando entrar. Que coisa, né? Você deve agora sem explicação do que ele é dedicado à aula. Demais. Que maldade. Ô pessoal, vem cá. Então eu tenho a alternativa D de D mais de fácil, pessoal. Ô, molezinha, hein? Ó, o tema, essa próxima questão identifica um pouco o céu, tema. Você gosta de café. É, vamos ver qual é a dela. Ah, é aquela do que pede pra concentração do cafezinho. Isso é legal. O cafezinho, ó, temos o cafezinho. Essa questão é legal, ó. Tá vendo, Yasmin? Chegar em casa você vai fazer o cálculo da concentração do seu cafezinho, hein? Tá? Só que ela só mete com o dedinho, ó, tema, só com o dedinho. Eita. Ô, Yasmin. Que bosta, hein? Pessoal, ó. Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada dissolvente. Por exemplo,
A água é um solvente para o açúcar e para o sal e para várias outras substâncias. A água é considerada um solvente universal, né, pessoal? Então aqui ele me diz, a figura a seguir ilustra esta citação. Eu tenho solvente, eu adiciono o soluto, eu passo a ter uma solução. Aí ele me diz aqui, ó, suponha que uma pessoa, para adoçar o seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose, que é o açúcar comum, que ele me diz que a massa de um mol da sacarose é 342 gramas. E é o número equivalente, que moleza? Para uma xícara de 50 ml do líquido, qual a concentração em mol por litro? Ó, o que eu disse para vocês? Quando está em gramas, a primeira coisa que eu preciso fazer é passar isso para mol. Então o que eu vou fazer? Eu preciso saber quantos mols existe dentro de 3,42. Se um mol, ele está me dizendo que é igual a 342 gramas, tá? X mol vai corresponder, tá? A 3,42 gramas. Agora, moçada, daqui para cá, esse carinha foi dividido por 100, não foi? Ó, vírgula puxou, ó, 2 vezes para cá. Então, este cara é 100 vezes maior que esse. Tranquilo? Então, se eu pegar 1 dividido por 100, ó, então eu tenho que x é igual a 1 dividido por 100. 1 dividido por 100, eu tenho que o x é igual a 0,01 mol. Então essa é a quantidade em mol de açúcar que esse cara utilizou no cafezinho. Ah, tá. Então quer dizer que se eu tenho 0,01 mol, tá? Dentro de 50 gramas. Dentro de 50 ml, quer dizer, desculpa. 50 ml. Eu quero saber quantos mols eu teria, tá? Dentro de 1000 ml. Sempre em 1000 mol por litro que eu quero, não é? Dentro de 1000 ml. Olha que molezinha, pessoal. Ó, vou cortar este zero com este zero, tá? Vou cortar este zero aqui, do 50, tá? Vamos aproveitar o risco, já cortar os dois, ó. Com esse zero aqui do 1000. Corto esses zeros, certo? Eu tenho então o que, moçada? 100 vezes aquilo ali vai dar exatamente 1. Então, x é igual a 1 dividido por 5. Então, eu tenho 1, tá? Dividido por 5. Quanto que dá 1 dividido por 5? 0,2, né? Então, eu tenho aqui, moçada, o letra B, tá? Então, x é igual a 0,2 mol por litro de solução. Olha que moleza, pessoal. Usar fórmula, pra quê? Pra que ficar decorando fórmula? Não tem necessidade disso, né, pessoal? Precisa estar decorando fórmula. A única coisa importante a gente decorar é só o hino do Palmeiras, só. Que deixou o Corinthians ganhar uma. Deixaram, né?
Pra poder dar um gostinho pros caras, coitado, né? Putz. Não, mas o Palmeiras clássico, o Corinthians, isso que é o pior. O Corinthians tava morto. O Palmeiras foi salva-vidas. Meu Deus. Então, rapaz, é época de corona, a gente tem que estar. A gente tem que estar o quê? A gente tem que estar, por exemplo, ter um coração bom, né? Ajudar os. Coitadinho dos caras. Os caras tá ganhando porra nenhuma, tem que ajudar. Os caras não ganham porra nenhuma. Os caras não ganham porra nenhuma. O Palmeiras ajudou ali, pelo menos é classificado na merrequinha. O Então. duro é se eles ganhar o campeonato, cara, disso aí fica difícil, hein? Não, vai não. Vai não. Ganha nada. Morrer no meio do caminho. Deixa eles ter o gostinho. O bom é que o Palmeiras foi mal nisso aí. Vai deixar os caras nadar, nadar, nadar pra morrer na praia. Ô pessoal, vamos lá, ó. Vamos lá, 3 agora, ó. Ele fala pra mim aqui. Calcule a massa em gramas do solvente contido em uma bisnaga de lidocaína a 2% em massa. E uma massa total igual a 250 gramas. Agora, olha o detalhe, pessoal. Ele quer saber quanto de solvente que tem. Então, essa porcentagem é a porcentagem da lidocaína. Tá certo? Essa aqui é a porcentagem da lidocaína. Eu quero saber do solvente. Então, olha aqui. Se temos 2%, ó, se eu tenho 2% de lidocaína, podemos dizer que teremos 98% de solvente. Concorda comigo? Não é isso? A soma dos dois tem que dar 100%. Tá? Então teremos 98% de solvente. Tá? Então, o que, que eu tenho? Ó, 250 não é tudo? É a massa total da bisnaga? Então, 250 gramas, tá? Isso aqui é 100% do meu material. Isso aqui é 100% do meu material. Tranquilo? Eita, tô apertando os botões errados aqui. O X gramas de solvente, eu quero do solvente. Se ele pedisse da lidocaína, eu ia comparar com 2%. Mas como ele me pediu do solvente, eu vou comparar com 98%. O que, que eu poderia fazer? Eu poderia até achar a massa de lidocaína e pegar 250 menos a massa de lidocaína. Eu também calcularia do mesmo jeito. Tá certo? Se eu pegar 250 menos essa massa de lidocaína, também chegaria do mesmo jeito. Eu acho que o cálculo fica até mais fácil se eu fizer isso. Vocês viram aqui? Vai ficar até mais fácil? Porque eu vou usar 2. Vamos fazer isso. Vou facilitar o cálculo. Nossa, gaguejei agora. Ó, 2% de lidocaína. Quanto que pesaria? Vai ficar mais fácil o cálculo. Ó, corta esse zero com esse zero. Tá? Vou facilitar o cálculo. Vai ficar muito melhorzinho de bom. Ó, corta esse zero com este zero aqui. Certo? O cortador de zero do planeta. 2 vezes 25 dá 50. Então, 50 dividido por 10 é 5, né, moçada? X é igual a 50 dividido por 10. Então, 50 dividido por 10. Olha que molezinha, pessoal. Então, X é igual a 5 gramas. Então, se... Chegou um convidado novo na sala, rapaz. Você viu? Quem que entrou?
Ô, Luquinha, o que aconteceu com você, filho? Tava preocupado com você, ué? Ah, não, meu Meet aqui ele deu pau, moço. Já faz uns 40 minutos ele tava querendo entrar essa porra. Nossa, mas deu tempo de jogar uma quedinha no jogo lá. Deu tempo do quê? Ô, Lucas, tô brincando, você não tá jogando não, eu sei. Eu sei que você é um cara sério, viu? Não, não, eu sei, eu sei disso. Eu e o Debson, nós sabemos disso. Moçada, vamos lá. Moçada, vamos lá. Passando mal aqui, né? Ô, pessoal, olha aqui, ó. C, olha aqui. C, a bisnaga toda. Se em 250 eu tenho 5 de lidocaína, quanto que eu vou ter de solvente? É só subtrair, né, pessoal? Então, se a bisnaga tem 250 gramas menos as 5 gramas de lidocaína, tá? Isso vai ficar igual a quanto? Eu vou ter 245 gramas de solvente. 245 gramas de solvente. Se eu tivesse colocado 98 aqui, ó, no lugar 98% aqui, eu chegaria direto no 245, tá? Só que eu ia complicar meu cálculo, né? Vocês perceberam isso? Que ia complicar o cálculo, se eu fizesse isso. Então, não é interessante, né, criançada? Facilitar ajuda bastante. Então vamos. A questão número 1 do módulo de... eu tenho que explicar isso. Deixa eu explicar isso aqui. Voltemos, faltou 20 minutinhos, já temos que explicar, não, voltemos. O Será? Arthur já tá cheirando, voltemos, pelo amor de Deus. Então tá, deixa eu conversar uma coisa com vocês antes, então. Ó, presta atenção no que eu vou falar. Pessoal, eu vou colocar uma lista sobre concentração comum. Essas concentrações que a gente viu, tá? E eu vou postar lá como é que chama o bichinho? Esqueço o nome do treco. Isso. Lá no Professos. Ah, agora eu lembrei. Tá? Lá no Professos. E vocês vão fazer essa lista, tá? E me devolve essa lista até sábado, moçada. Tem tempo suficiente para fazer com calma. Eu vou estar Mas sábado vai estar lá um negocinho pra anexar no Moons lá? até sábado vai estar. Não, já não, eu vou deixar já o negocinho para De anexar hoje até sábado. de hoje até sábado, vai ficar. Tô até com medo do tamanho dessa lista, hein, pelo amor de Deus. Não, não é muito grande não. Aí vocês aí vocês vão resolver essa lista e postar lá, tá? Feito. Eu hoje à tarde eu tô à disposição para tirar dúvida, tá? Qualquer coisa, Show, Altena. pode tirar dúvida que eu vou estar à disposição de vocês. Tranquilão? Vou colocar agora, eu tô violência danada para colocar, como é que fala? Até sábado, Camille, tá? Aí dá um jeito de avisar o pessoal que faltou, a Camila, tá? Várias pessoas aqui perdeu a aula. Eu acho que a Camila e o Gabriel só, né? Acho que só os dois, né? Isso? Ou tem mais alguém que eu tô me esquecendo? Me ajuda aí, moçada. É só os dois, né? Eu acho que sim, professor. Não, beleza. Maravilha, então, pessoal. Então, qualquer coisa, só me procurar, tá? Tranquilão? Então, valeu, moçada. Até mais um. O exercício da apostila é pra anexar lá no Moons lá ou nem precisa que a gente fez um? Não, porque eu vou anexar essa resolução lá. Ah, então fechou então. Então, não precisa, tá? A única coisa só que
seria interessante vocês ir anexando lá seria as tarefas, viu, pessoal? Para não deixar para última hora esse trem aí. Esquecer, né? É, os TC. Vai anexando, não deixa pra fazer na hora da morte, não. Depois acumula tudo, vocês ficam loucos aí. Tá bom? Feito, pessoal? O Toby, o Lucas Afonso tá mandando um beijo. Falou, professor, até mais. Valeu, até mais, criançada. Falou que quer jogar uma partidinha com você, Elton. O que você joga, Lucas? Explica pra mim. Falou, mestre. Que tipo de jogo você joga? Ah, é?